Hoje nós vamos falar sobre um tema: famílias que influenciam a sociedade não furtam. E esse é o 8º mandamento. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15. E hoje nós vamos ler também outros versículos, por isso permaneça com a sua Bíblia aberta. Êxodo, capítulo 20, verso 15. Êxodo 20, nós lemos aqui no início do mês. Nesse capítulo nós temos todos os 10 mandamentos, e nós estamos estudando a cada domingo, e nas quartas-feiras também, um mandamento. E no verso 15, então, nós temos esse pequeno versículo, esse mandamento que diz: não furtarás. Não é isso que está aí? Tem algumas Bíblias que falam não roube também. E é muito interessante a gente perceber que talvez esse seja um mandamento que você pense assim: esse é fácil da gente cumprir, Esse é tranquilo, talvez não seja tão relevante. Mas quando a gente pensa que no nosso país nós temos uma base corrupta, não é isso? Uma base estrutural corrupta, em todos os níveis, isso se torna muito relevante para nós, não é isso? Quando a gente pensa que quando pessoas acabam furtando, roubando, isso desencadeia uma série de problemas para nós, cidadãos brasileiros, esse mandamento se torna extremamente relevante, não é mesmo? E a gente vai ver aqui que, na verdade, esse é um mandamento que tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Porque geralmente a gente só pensa no ladrão, não é isso? Naquelas pessoas que roubam coisas. Mas, na verdade, esse é um mandamento que nós precisamos buscar cumprir todos os dias. E nós precisamos ter essa dimensão, essa consciência de que ele é muito maior do que nós imaginamos. E se é um mandamento divino, nós precisamos então levar a sério e buscar compreender o que Deus quer de nós naquilo que Ele está dizendo aqui na palavra dele. Esse mandamento é mais um mandamento chamado horizontal. É aquele grupo de mandamentos que trata da vida em comunidade. Nós temos o grupo de mandamentos que está ligado ao nosso relacionamento com Deus, e aqui nós temos um mandamento que trata de preservar a vida em comunidade. É um mandamento que está ligado ao 10º mandamento de não cobiçar. E quando a gente pensa naquela sociedade que era uma economia camponesa, qualquer roubo ali poderia levar à morte. Então, esse tema, esse mandamento, era algo muito relevante para aquela sociedade, para aquele povo. E como eu disse, isso é algo muito relevante para nós hoje. O 8º mandamento protege a comunidade de muitos e muitos problemas, de sabores. A palavra usada aqui, furtar, no hebraico, tem a ideia de sequestrar, tomar alguém como escravo, raptar alguém. Furtar, como afirma Colin Smith, não é somente colocar uma máscara e ir à noite numa propriedade alheia enquanto os donos dormem e furtar algo para si. É adquirir, na verdade, o máximo possível pelo mínimo possível. É reter sem dar nada em troca. E isso nós precisamos começar a trabalhar no ambiente familiar. É no ambiente familiar que os nossos filhos, que aqueles que estão próximos a nós, é que vão começar a compreender sobre essa questão do que seria não furtar. E em primeiro lugar, então, nós precisamos, ter a noção de que nós precisamos ensinar a nossa família que para termos bens é preciso, acima de tudo, trabalhar. Tem uma visão muito errada sobre a questão do trabalho. Às vezes a gente acha que o trabalho ele só começou depois do pecado. Mas, na verdade, trabalhar é uma ordem de Deus. É uma bênção, na verdade. Só que depois da queda, que o trabalho começou a ficar muito pesado. Porque a Bíblia vai dizer que é do suor do trabalho que viria o sustento do homem. Mas antes disso, o trabalho
era algo que fazia parte do cotidiano de Adão e Eva. E para a gente lutar contra essa tentação de furtar, ou como disse aqui, da gente tentar adquirir o máximo possível pelo mínimo possível, nós precisamos ensinar, então, no ambiente familiar, a importância do trabalho. Que é por meio do trabalho que nós vamos conseguir o sustento. Não é passando, às vezes, a perna, né? Não é, às vezes, tentando colocar alguém para trás. É trabalhando que nós vamos conseguir o nosso sustento. Abra sua Bíblia, então, em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 11. Paulo vai falar sobre isso. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A palavra comer aqui, no verso 10, tem a ideia de bens, de você ter algo. Os bens perecíveis e não perecíveis chegam até nós através do trabalho. Nós precisamos ensinar às nossas crianças o valor do trabalho. Às vezes, muitas crianças acham que tudo que ela tem cai do céu, não é isso? Que é muito simples as coisas. Mas nós precisamos, então, ensinar às nossas crianças o valor do trabalho. Que tudo que nós adquirimos não chega simplesmente porque a gente quer, mas porque nós batalhamos, porque nós trabalhamos todos os dias para conquistar isso. Nós precisamos, então, equilibrar os afazeres domésticos como um dever familiar, que não deve ser remunerado, mas de quando em quando, remunere talvez seu filho por algo especial, para mostrar-lhe a recompensa do trabalho. O trabalho é um dom precioso de Deus. É através do trabalho que devemos adquirir nossos bens e tudo o que precisamos para viver. O furto não é uma prática compatível com uma família cristã. O furto não tem nada a ver com uma família cristã. E nós precisamos, então, trabalhar isso em família e demonstrar o valor que o trabalho tem. É preciso que a gente, então, comece a conversar sobre isso com os nossos filhos. Comece, talvez, a dar algumas tarefas domésticas e que talvez até recompensá-los por causa disso. Para que eles aprendam o valor do trabalho. Para que eles aprendam o valor dos bens que Deus tem dado para nós. O texto de Efésios 4:28, se você quiser abrir, é um texto muito conhecido que diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo está mostrando aqui, nesse texto de Efésios, a diferença que Cristo faz na nossa vida. E ele vai dizer, então, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que matava, não vai matar mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. A vida com Cristo é uma vida de transformação. E nós precisamos, então, começar a trabalhar isso com as nossas crianças dentro de casa, desde a tenra idade, porque ela precisa crescer entendendo esse processo. Quando a gente pensa em alguém que, por exemplo, furta lá na frente, quando adulto, provavelmente, talvez ele não foi ensinado desde a infância. Ou então ele começou a roubar pequenas coisas. Ele começou a pegar, por exemplo, uma borracha do amigo, um lápis do amigo, um lápis de algum lugar, uma caneta, e aquilo se torna uma prática natural. Então é preciso, então, começar a trabalhar sobre isso desde a infância, começar a ensinar sobre o valor do trabalho e que o que é meu, o que é do outro é do outro. Você não tem o direito de pegar o que é do outro. Mas existe uma outra questão aqui que nós precisamos entender.
Ensine em família que também não podemos furtar coisas imateriais. Um cristão, ele pode, que é o segundo tópico aí, um cristão, ele pode roubar o tempo do outro quando chega atrasado a um compromisso e deixar uma pessoa esperando por sua chegada. Um chefe de família pode, infelizmente, roubar do governo se declara o imposto de renda de forma irregular. A Bíblia diz que quando não somos fiéis, por exemplo, no dizimar, roubamos do Senhor também. Em Malaquias 3:8 diz isso: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos sábios. A Bíblia diz também que Absalão furtou o coração do povo. 2 Samuel 15:6 fala sobre isso. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Quando nós não temos uma vida honesta, quando nós, por exemplo, como foi citado aqui, não declaramos o imposto de renda, tentamos, de alguma maneira, aproveitar de forma irregular alguma coisa que tem do governo, e aí a gente pensa assim, mas todo mundo rouba lá, eu tenho que tirar pelo menos uma partezinha disso. Isso é furtar. E quando você percebe essas coisas, a gente ouve até algumas pessoas cristãs falando isso, a gente fica muito assustado. Porque isso, na verdade, é um crime. Isso, na verdade, está quebrando o 8º mandamento que nós dizemos aqui. E tantas outras coisas que nós poderíamos citar, que infelizmente as pessoas têm essas práticas irregulares. E às vezes você está ensinando o seu filho sobre esse princípio de não furtar, e você está fazendo isso. Isso é muito triste. Então nós precisamos buscar, então, ter uma vida correta, honesta, diante de Deus e também diante dos homens. O falecido pastor Elben César, lá da Igreja Presbiteriana de Viçosa, que fundou a Ultimato, fundou também o Centro Evangélico de Missões, fiz algumas matérias lá. Ele escreveu uma outra coisa interessante também, que a gente não para pensar que está ligado a esse 8º mandamento. Os ladrões de coração não atuam apenas na área política. No que diz respeito à família, há mulheres que roubam corações de homens casados e homens que roubam corações de mulheres casadas. São esses ladrões de coração que provocam a maior parte de adultérios e de separações. Com um convite para jantar, ou com um buquê de flores, ou com uma amabilidade exagerada, ou com um mimo qualquer, um homem pode furtar para si o coração de uma mulher que já tem dono. Semelhantemente, com uma roupa um pouco mais sensual, ou com algumas lisonjas na boca, ou com olhares comprometedores, uma mulher pode furtar para si o coração de um homem que já tem dona. Ou seja, quando nós pensamos nesse 8º mandamento, como eu falei, a dimensão ele é muito maior do que às vezes um dia nós imaginamos. Nós podemos, como diz o texto, furtar os corações, nós podemos, infelizmente, talvez roubar de Deus, como o texto de Malaquias 3:8, quando nós não temos o comprometimento com os dízimos e com as ofertas. É uma palavra muito dura, mas necessária da gente falar aqui, porque nós precisamos realmente buscar ter uma vida diante de Deus santa. Mas em terceiro lugar, nós precisamos mostrar em família que um cristão pode furtar muitas coisas no ambiente de trabalho, e quando se faz isso, está se quebrando o 8º mandamento. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, verso 10. Tito, capítulo 2, verso 10. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 10, que diz: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Pode-se furtar quando se prolonga o trabalho desnecessariamente,
fazer o trabalho que gosta e não fazer o que não gosta. Nós podemos também usar o tempo do trabalho para resolver coisas pessoais, usar as redes sociais no horário de trabalho, usar o ambiente de trabalho para resolver coisas da igreja. Um cristão pode roubar o patrão, sua empresa, quando dedica tempo, até mesmo para evangelizar, quando deveria estar usando para se dedicar ao trabalho. Pode se evangelizar, deve se evangelizar com testemunho, mas é preciso saber equilibrar todas essas questões. Porque nós precisamos ser profissionais, nós precisamos respeitar o ambiente de trabalho. Então, quando a gente faz alguma coisa que não está dentro do nosso ambiente de trabalho, quando a gente usa aquele tempo para outra coisa, que não seja aquilo que espera-se de nós, nós estamos também roubando o tempo do nosso patrão. Olha como que isso é muito maior do que a gente está pensando. Apropriar-se de coisas do trabalho para fins pessoais, papel, caneta, fotocópias, isso também faz parte desse 8º mandamento. Quando vivemos uma vida íntegra no trabalho, ornamentamos com a nossa vida e fé, como o texto de Tito vai falar, a doutrina cristã que abraçamos e pregamos. Quando furtamos ou roubamos algo, seja material ou imaterial, estamos fazendo o que Satanás fez, pois ele, o diabo, não é somente o pai da mentira, mas ladrão também, como diz o texto de João 10:10, porque ele veio roubar, matar e destruir. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que Satanás faz. É preciso, então, que a gente comece a trabalhar sobre isso com os nossos familiares, desde a infância, e que a gente comece a analisar a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos quebrando esse mandamento, sem a gente perceber. Talvez a gente está focando só no ladrão, focando só naquelas pessoas que infelizmente são até presas por desrespeitarem a lei. Mas na verdade, talvez, nós precisamos fazer um exame da nossa vida e nós estamos quebrando esse mandamento, infelizmente. Mas que bom a gente pensar que o Senhor derrama graça sobre nós, amém? Que onde abundou um pecado, superabundou a graça. E nós temos então a chance de recalcular a nossa rota, de se arrepender diante do Senhor. De realmente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei, eu tenho praticado alguma dessas coisas aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que o Senhor me mostre o que eu devo fazer. Salmo 51:17 diz que um coração quebrantado, contrito, o Senhor Ele irá acatar, Ele vai realmente nos ajudar a ter uma vida diferente, quando nós realmente quebrantamos o nosso coração. Vamos orar nesse momento, colocando a nossa vida no altar do Senhor? E eu queria que você realmente orasse e fizesse um exame da sua vida. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que você deve melhorar, mas que você peça perdão nesse momento. Talvez eu citei algumas coisas aqui e você realmente pensou: nossa, eu tenho praticado isso, às vezes sem perceber. Mas o Senhor, em nome de Jesus, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele pode transformar a sua vida, transformar o seu caráter, transformar a vida da sua família, em nome de Jesus. Por isso, clame ao Senhor nesse momento para que intervenha na sua história, mude realmente a sua situação. E como eu falei, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Ele não rejeitará. Ore pelos seus filhos. Peça ao Senhor para que eles sejam pessoas de caráter, pessoas que vão realmente cumprir esse mandamento aonde eles forem, que eles cresçam com isso. Ore por eles.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor pela tua misericórdia, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e muitas vezes algumas questões passam até despercebido por nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser homens e mulheres do Senhor, que vão levar a tua palavra aonde nós formos, e que nós possamos ser cidadãos que irão cumprir com os nossos deveres, ser bons profissionais, bons pais, pessoas que vão levar a sério esse mandamento que nós estudamos aqui hoje. Deus, nós clamamos para que o Senhor quebrante os corações, para que o Senhor mude as nossas vidas, transforme a nossa história para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. E como é bom saber, Deus, que mesmo que a gente esteja pecando, o Senhor nos dá mais uma chance de recomeçar, de voltarmos ao primeiro amor, e que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa mostrar para nós, que a gente sempre se lembre disso, que o Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Nós precisamos de ti, carecemos da tua boa mão sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos.